Bom dia para você, torcedor tricolor, torcedora tricolor que nos acompanha, tudo bem? O momento que está saindo esse vídeo já é de manhã, mas o momento que a gente está gravando aqui, 1 hora da manhã. A gente saiu de lá de Salvador, 3 da manhã, de sábado para domingo. Fomos para São Paulo, Guarulhos, ficamos lá até o final da tarde, porque o voo teve o seu horário alterado, né, para Montevidéu. E a gente chegou aqui em Montevidéu já com a partida próxima do final do primeiro tempo, né? Então, por isso eu já justifico aqui a cara de cansado. A gente realmente está bem desgastado aí, porque não dormimos, né? Foi dando uma cochiladinha aqui, outra ali, mas tudo isso para poder fazer uma cobertura especial para você do seu tricolor. Só que eu não poderia deixar de vir aqui e falar com vocês sobre a rodada de ontem do Campeonato Brasileiro da Série A. Sei que todo mundo já está voltado para esse jogo de quarta contra o Nacional. O próprio Rogério fez as suas escolhas dentro da equipe considerada como titular diante do Santos, pensando nesse jogo contra o Nacional aqui em Montevidéu, no Gran Parque Central, mas existem desdobramentos que são necessários de serem repercutidos da rodada de ontem. E eu não falo só do jogo do Bahia, tá? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu gosto de determinados times nordestinos, por mais que eu queira que haja uma evolução dentro do futebol do Nordeste. Porque eu entendo que tendo evolução do futebol do Nordeste, o Bahia também cresce junto. Hoje, talvez um pouco mais desassociado do que em outrora, porque há um investimento robusto, para além do investimento de outros times do futebol nordestino, por mérito de Berintani, da torcida e de quem viabilizou esse acordo com o City Football Group, mas ainda assim o nível de competitividade se eleva em torneios como a Copa do Nordeste e isso prepara mais times como o Bahia para poder chegar no Brasileiro, na Libertadores e em competições mais relevantes mais preparado, tá? Mas, como eu falei, eu não vou ser hipócrita e dizer que eu acho o esporte um amor, o Ceará um amor, o Fortaleza um amor, o Vitória da Bahia um amor. Longe disso. Mas tem uma coisa que eu sempre preguei aqui no canal, foi a justiça. Um dos vídeos mais repercutidos foi um em que eu falei sobre a cobertura na época da Fox Sport para a Copa do Nordeste, chamando o Fortaleza com o nome errado, chamando o Vitória com o nome errado, errando algumas besteiras ali, como exaltar um jogador que está se destacando pelo Bahia. Eu lembro que naquela altura foi Matheus Teixeira, dando ênfase para o fato de que o jogador passou pelo Palmeiras. Algumas coisas minuciosas, pequenas, mas que de maneira geral mostram um certo preconceito, né? Eu nunca me calei diante disso e não é agora que eu vou me calar, sobretudo em uma segunda rodada de Campeonato Brasileiro na Série A. Estamos no começo, celebramos muito o fato de termos 5 times nordestinos na Série A esse ano, celebramos muito o fato de na Série A termos a mesma quantidade de times do Nordeste e de São Paulo, por exemplo. Isso não torna a Copa do Nordeste e o Campeonato Paulista do mesmo nível, mas é evidentemente que aumenta o nível de competitividade e faz com que todos os times possam evoluir e crescer. Celebramos isso e logo no começo temos que ligar sinal de alerta, tá? Ontem aconteceu algo pavoroso no jogo do Sport contra a equipe do Palmeiras e eu não poderia ignorar. Já no final do jogo houve um pênalti completamente bizarro para o Palmeiras que decretou o resultado da partida. Eu não vou ser leviano aqui para poder vir e julgar como o esporte se desenvolveu ao longo dos 90 minutos. E eu acho que nem cabe isso. A gente está falando de algo pontual. O esporte pode ter feito a pior partida da vida dele, mas um lance como esse foi determinante para a construção de um resultado que lá na frente pode fazer diferença. O esporte começa a Série A para não cair, assim como a maioria dos times que sobem da Série B para a Série A, né? E a pontuação desejada são os 45 pontos. E agora aí, nesse momento, a gente relativiza e tudo mais, mas lá na 38ª rodada, essa pontuação pode estar fazendo a diferença. E eu não falo por coitadismo do esporte, como eu já falei em várias outras oportunidades, já tive meus entreveros, e eu acho que isso faz parte da rivalidade, sobretudo do futebol nordestino. Eu, inclusive, quando falei sobre as novas rivalidades do futebol nordestino, de Ceará e Bahia, de Fortaleza e Bahia, sempre mencionei essa rivalidade sadia, mas fervorosa entre Bahia e Sport. Mas eu procuro ter maturidade, mas para mesmo com essa rivalidade acentuada, vir aqui e procurar ser minimamente justo. Eu, como torcedor do futebol nordestino, torcedor do Esporte Clube Bahia, como um integrante do maior canal independente sobre futebol do Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país, simplesmente não posso chegar aqui
e ignorar o que aconteceu ontem. Então, se você está sendo atingido de alguma maneira por essa mensagem, propague-a, porque o que está sendo feito agora, neste exato momento, não pode ser coincidência. O árbitro Júlio Stefano, que tinha feito uma bizarrice na primeira rodada, que foi dublada ali, lida pelo nosso querido Veloso no jogo entre Cruzeiro e Mirassol, falando que no jogo seguinte ele seria mais profissional, dando a entender que não é tão profissional assim. Ele marcou um pênalti completamente pitoresco, com a visão perfeita para o lance na partida entre Santos e Bahia. A bola bate na cara de Eric Puga e ele considera que o toque foi na mão. Sorte dele, eu não falo nem do Bahia, sorte dele que hoje tem hábito de vídeo, sorte dele que hoje tem VAR, e que o VAR, no final das contas, salvou um erro pitoresco que foi exposto, que ficou claro para todo mundo. Se este cidadão que falou que não foi profissional suficiente, ou pelo menos fez que a gente deduzisse isso na primeira rodada, e marcou um pênalti desse na segunda rodada, não é só porque foi contra o Bahia, não. Se esse cara continuar apitando os jogos dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, vai continuar prejudicando mais equipes, vai continuar escancarando a falta de capacidade técnica da arbitragem. E isso vai comprometendo o campeonato. É um campeonato que tem o maior MCO do mundo hoje em dia, que é o City Football Group. É um campeonato que tem jogadores como Memphis Depay, que recebe fortuna, joga na seleção da Holanda, é uma peça crucial para a seleção da Holanda. Eu estou mencionando ele só para a gente poder chegar no nível mais elevado. É um campeonato brasileiro que tem um dos melhores jogadores da nossa geração, Neymar Júnior. É um campeonato brasileiro que tem jogadores de alto nível. É um campeonato que tem crescido tecnicamente cada vez mais. O Brasil, desde 2019 para cá, sempre conquista títulos de Libertadores da América. Esse é o Campeonato Brasileiro. E esse Campeonato Brasileiro está sendo desvalorizado. E nesse processo de desvalorização do futebol brasileiro, o futebol nordestino, que está em ascensão, que está crescendo, está sendo mais valorizado ainda. Então não vai ser coincidência de você ver que na maioria das ocasiões em que acontecem erros de arbitragem, esses erros acontecem com times nordestinos. Não é mimimi, não é chororô, é o histórico. É só você levantar, procurar e parar para analisar. Agora, outra coisa é a seguinte, eu posso estar aqui falando, Vitor que está aqui gravando e que participa frequentemente das resenhas das lives, ele pode falar, você, torcedor nordestino, pode falar. Os clubes do futebol brasileiro não, porque eles votaram de maneira unânime para poder manter as coisas do jeito que estão. E isso é mais vergonhoso ainda. Quando você entende que existe um erro, você entende que existe um problema, você entende que existe um sistema que contribui para que as coisas se mantenham dessa forma e você contribui também de alguma maneira para que não tenhamos mudança. Então, cara, cada um é responsável por, de alguma maneira, contribuir para que essa mudança aconteça. E ela começa assim, manifestando essa insatisfação, manifestando essa indignação. Então, Júlio Stefano tem que ir para a geladeira, não pode mais apitar jogo de Campeonato Brasileiro da Série A, o árbitro do jogo entre Palmeiras e Sport também. Mas esses dois nomes são apenas a ponta do iceberg. Apenas a ponta do iceberg. Não dá para tolerar de forma alguma esse tipo de bizarrice, esse tipo de absurdo. Então eu, enquanto torcedor do Esporte Clube Bahia, na minha humilde opinião e da maioria maior do Nordeste, tenho a obrigação de me compadecer ao que aconteceu com o esporte, porque no jogo do esporte o resultado foi diretamente comprometido. No jogo do Bahia podia ser, mas foi tão escancarado, tão bizarro, mais ainda do que no jogo do esporte, que houve uma correção de rota, mais do que justa, mais do que necessária para poder expor a bizarrice que foi feita. Tá? Que mudanças ocorram e que não ocorram só nessa ponta desse iceberg, mas na raiz, no começo do processo. Porque a gente precisa, a gente merece de um campeonato brasileiro do nível mais elevado. De um campeonato brasileiro em que os atletas não são penalizados por sumir em cima da bola, mas são penalizados ali por cometer infrações e, de alguma maneira, prejudicar o desenvolvimento do futebol. E que os árbitros sejam penalizados. E que as autoridades do futebol brasileiro sejam penalizadas. E que, no final das contas, o justo possa acontecer. E no meio dessa justiça, a gente torce para que nosso time, cada um torce para que o seu time leve a melhor. Tá dado o recado? Deixa o like se você concorda, se inscreve, ativa o sino e compartilha. E acompanha a nossa trajetória aqui no Uruguai. Estamos aqui graças a Beat2Fly, que pode realizar o seu sonho de acompanhar o Bahia fora de casa na Libertadores da América. Entre em contato com eles aí no link da descrição. Estamos aqui também graças a Toninho Seguros. Tá? Você ganha 10 litros de combustível na efetivação ou renovação do seu seguro. Tá? Temos os melhores preços, todas as seguradoras, melhores condições de pagamento
e a Tonil Seguros atende em todo o Brasil. Link também na descrição, contato na descrição, corre, não perde tempo e viva esse sonho. Galera, abraço, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino, como eu disse. Até a próxima, eu sou Mais Bahia, eu sou o Mero Nordeste. E você?